Tudo bem? Como Eu tô estás? bem, eu tô bem, e você? Tô ótima, graças a Deus. Maravilha! Isso E é aí, bom demais! Bom pronto para demais! colocar fogo no parquinho? Adoro, adoro! Boa noite, o pessoal já chegando, boa Também. Boa noite! E noite, coraçãozinho é bem-vindos. bom, sempre bem-vindo! E ó, vamos convidar aí o pessoal, vamos falar hoje sobre relacionamento. Eu acho que é um Relacionamento. tema que vai, igual você falou, botar fogo no parquinho. Sim, adoro temas assim. Vamos quebrar esses mitos aí sobre um relacionamento perfeito. Relacionamento perfeito existe? De verdade? Opa! Isso é muito importante, não é verdade? Então vamos aí, pessoal, Sim. coraçãozinho, convidar o pessoal. Boa noite, o pessoal Convidar tá todo mundo. chegando. Boa Vamos convidar a galera para noite. participar desse bate-papo super interessante, Deixa eu quebrando aí alguns convidar tabus vocês. e entendendo Exatamente. se existe relacionamento perfeito nessa vida. Se existem, por favor, me apresente. Porque o que, gente? É verdade, relacionamento perfeito. Vamos lá. Vamos Não entender é? como é que funciona isso. Então vamos chamar o Estou pessoal convidando todo aí. mundo, hein? Estou convidando Convide também vocês o também, as amigas, pessoal. os amigos. Convide todo mundo. Vamos conversar sobre relacionamento perfeito. Ai, ai, ai. Isso. Isso é muito bom. O tema hoje vai ser maravilhoso. Vai. Com toda certeza será incrível mais uma vez falar sobre algo muito bacana e que todo mundo gostaria de ter. Não um relacionamento perfeito, né? Mas ter um relacionamento legal já vai ser suficiente. Boa noite, Com boa certeza, noite. boa noite, o pessoal tá Dia, meu chegando. amor! É E o isso. pessoal tá chegando. Coraçãozinho, coraçãozinho aí para nossa live subir. E vi um Convide todo aviãozinho, convide as pessoas. Vamos falar aqui um pouco sobre relacionamentos. Aí, super adoro isso. tranquilo falar sobre relacionamento. Ai, adoro coração, gente. Pode mandar. Pode mandar que é bem-vindo também. Oi! Ah, aí, Super maravilha. curto. Ô, Aí, a Gerson, Ilane já se apresentou. Oi. não pode se apresentar, pode falar, que eu sou dessas. Já Ah, começo a então falar, não paro deixa mais, né? eu, Engata primeiro e vou embora. deixa eu me apresentar Ah, também. Eu sou o tá. Gerson Costa, trabalho aí com terapias, trabalho também dando cursos. Então, trabalho com alguns tipos de terapia holísticas, como hipnose clínica, como a psicanálise, constelações familiares, reiki, enfim, tem diversas ferramentas aí, programação neurolinguística. Então, o que a gente faz aqui, Elane, pega um tema, um assunto e abre ele. Inclusive, estão abertos a perguntas também. Hoje o tema é relacionamento. As perguntas que vierem, iremos responder aí. Conforme vai chegando, nós vamos responder. Acho que Não nem é vai ter verdade, Elane? pergunta, né? Todo mundo tem um relacionamento perfeito, gente. Que pergunta? Vai ser uma coisa bem tranquila, não vai ter muitas perguntas para ser respondidas sobre relacionamento perfeito. Vai? Então, existe relacionamento perfeito, Elane? Lógico que Pergunta. existe. Você nunca ouviu falar de relacionamento perfeito? Legal, eu ouvi falar em contos de fadas. O Me pessoal aí conte. que tá chegando aí, boa noite, boa noite. Para Boa vocês, vocês acham que noite. existe um relacionamento perfeito? Hoje nós vamos falar sobre isso. Alguns Será? mitos também, algumas crenças, sim, enfim, envolve muitas e muitas coisas. Não é verdade? Sejam todos Sim, bem-vindos aí, quem muito chegou aí. bem-vindo. Você acha que existe um relacionamento perfeito? Digita aí, fala aí, pra gente também perceber como que vocês veem um relacionamento, se é perfeito ou não, o que, que precisa para ser perfeito. Vamos falar isso também.
Mas relacionamento, se fosse perfeito, ia ser bom, gente? Fala a verdade, vai. Ah, relacionamento perfeitinho, aquela coisa, assim, aquelas regras. Primeiro que eu já não gosto de regra, né? Eu não faço... Ninguém manda em mim, eu só faço o que eu quero. Aí já ia ter um problema. Só seria bom e perfeito se me obedecesse. Aí ia ser um problema, gente. Ó, a Não, Débora falou perfeito, aí, mas ó. equilibrado. Mas equilibrado com respeito. Legal. A Débora Nos falou, sonhos os existem. sonhos existem. E nos Os contos de sonhos fadas existem. também. Porque nós fomos É, criados e treinados para isso, acreditar nisso. legal. Então vamos falar aí um pouquinho dos contos de fada, Elane. Você que tocou nesse assunto aí. Legal, o pessoal tá chegando, tá comentando. O pessoal que tá chegando aí, convide seus amigos. Vamos falar aí de um tema aí que é interessante, acho que para todo mundo. Na verdade, o tema é relacionamento. Existe um relacionamento perfeito? É, Eu acho que o lindo e maravilhoso é para mim. Ai, obrigada. Aí eu sou mesmo, gente, uma porque loucura. senão seria lindo, né? Se fosse É uma loucura. Ai, eu sou, obrigada, ó. Mil corações. Ó, Adoro. legal, legal. Então vamos começar aí, falando aí um Mas, pouco. Gerson, da onde que começou, surgiu essa questão do relacionamento perfeito, né? O porquê que as pessoas hoje ainda buscam por um relacionamento perfeito? Por que esse desejo insano de ter um relacionamento perfeito e não saudável? Oh, legal, né? Gente, a Primeiro, minha mãe tá aqui! Ah, que loucura! Mãe, te amo, amor da minha vida! Ai, que vergonha, agora vou ter que falar bem bonito agora. Ai, gente, vou ter que me ajeitar. é, Deixa eu arrumar tá aqui. bom. Mãe, tô bonita, mãe. Linda. Que bom, que bom, que bom. Então, ó, para vocês que estão chegando aí, o que seria um relacionamento perfeito para você? Porque primeiro a gente tem que entender o que é perfeito para o outro. Às vezes perfeito para mim não é perfeito para o outro, né? Bom, indo aí dentro da programação neurolinguística, que vocês sabem que quem assiste minha live aqui sabe que eu vou para todos os cantos, né? Onde que eu tenho meus conhecimentos, eu falo um pouco de cada coisa, né? Um pouco de cada coisa. Então, dentro da programação neurolinguística, nós falamos, tem um pressuposto aí que é bem falado, que é o mapa não é território. O que é isso, Gerson? O mapa não é território. Então, eu vou explicar um pouquinho só para vocês entenderem, tá? Então, quando nascemos, nós fomos criados de uma maneira, então você enxerga o mundo de uma maneira. Você tem suas crenças, você tem ali tudo que você acredita, tá? Então, por exemplo, se você crescesse e alguém falasse que aqui, essa corzinha aqui, ó, vermelho seria azul, então você ia crescer pensando que a cor vermelha seria azul, né? Então, para você, o seu mundo, no seu mundo, a sua realidade é que aquela cor vermelha fosse um azul. Então, cada um tem uma percepção do mundo, né? Então, é Sim. bom entendermos isso por quê? Porque quando você entende que o mundo do outro é diferente do seu, a gente começa a comportar-nos diferente, entendendo também o mundo dos outros. Então, a pergunta fica aí para você: o que é perfeito para você? O que é um relacionamento perfeito para você? Então, talvez o perfeito para mim seja diferente para você, né? Mas no geral aí, implantar alguma coisa na nossa cabeça, né? Nós falamos aqui dos contos de fadas, então, desde quando nascemos, nós vemos lá as histórias lindas, maravilhosas, com um final feliz, com aquele príncipe maravilhoso, chegando no cavalo branco bonito, e no final, né, tem sempre uns problemas, mas no final é sempre aquele final feliz, e foram felizes para sempre, né? Mas, Então Gerson, tem eu vou te esse falar uma coisa. romance Ah, não, pode. todo, não é verdade? É. Não, pode Eu, falar. eu, às vezes, eu sou a princesa, mas às vezes eu sou o cavalo da princesa. Ai, dá ruim. Às vezes eu sou um pouco o cavalo da princesa, estou nas patadas. Mas isso que você falou traz muito, assim, a questão mesmo da mente, né? Daquela mente consciente, de que eu tenho um mapa, eu tenho uma história.
eu tenho um entendimento, né? Quando eu vou me relacionar com alguém, eu levo tudo isso que eu sou para esse relacionamento. Só que tem aquela maquiagem, né? Eu quero conquistar aquela pessoa. Então, muitas vezes, ser o cavalo da princesa não conquista a pessoa. Então, tem uma maquiagem. Então, mesmo que o meu mapa e a minha dinâmica familiar, ela peça outras coisas, para eu ir para a conquista, eu acabo adquirindo algumas coisas para que esta pessoa me note. E a longo prazo, bem-vinda, Regina, e a longo prazo de um relacionamento, isso não é sustentável. Isso não se sustenta. Porque aí entra nessa questão que você estava falando da mente, do mapa, né? Porque aí vai entrar essa questão do meu mapa, do seu mapa, do território, e aí começa algumas divergências nesse relacionamento tão perfeito e tão sonhado. Ou não? Sim, é lógico. A gente cria perspectivas, né? Então, a minha perspectiva perante a princesa, eu vou ser o salvador. E perante a princesa, e assim por diante, né? Sim. É, a princesa que é aquele cara lá bonitão, né? Loiro, de olhos azuis, igual aos contos de fadas, não é verdade? Que Idealizado, ali né? vai lá e mata o dragão para conquistar a menina e tudo mais. Sim. Então, e é engraçado que, olha interessante, né? Nós estamos falando aqui de contos de fadas. É muito interessante por quê? Porque em todo relacionamento, dentro dos contos de fadas, nós precisamos matar alguma coisa, matar um dragão, enfrentar desafios. E Sim. dentro desse contexto, enfrentar desafios é verdade, mas não só para o príncipe, a princesa também, né? Então, ambos os lados vão enfrentar desafios. E quais são esses desafios? Não os desafios dos contos de fadas ali, não é verdade? É os desafios da vida. Então, imagine você foi criada de um jeito. Então, imagine aí, você foi criada, né? Filha única, então o pai e a mãe te deu todos os recursos, você não precisava arrumar a casa, lavar uma louça e tudo mais. Aí, por outro lado, também temos um filho único, onde ele teve todos os benefícios, não precisou arrumar a casa, porque a mãe fazia, não precisou ali lavar uma louça, não precisou, enfim, fazer nada, não é verdade? Então imagine aí essas Sim. duas pessoas que foram educados que não precisaria fazer nada em casa. Aí essas duas pessoas se encontram, né? Essas duas pessoas se encontram. Então, uma não faz nada em casa e outro não faz nada em casa porque os pais, logicamente, deram todo o suprimento ali, né? A mãe fazia tudo para essa pessoa em casa. Então, ela foi criada desse jeito, certo? Foi criada desse jeito. Esse é o mundo dela e esse é o mundo dele. Aí, Uhum. quando junta essas duas pessoas, quem vai fazer os afazeres de casa? Eu é Aí que já não sou, né, começa filho? uma, Porque eu não sou começa obrigada. uma briga, né? Começa uma briga. Não, é que lá na casa do meu pai eu não fazia nada. E o outro falando, lá na minha também eu não fazia nada, né? Se os dois ali têm condições de pagar uma empregada, puta, maravilha, né? Os dois ali vão ter esse problema tirado fora. Beleza. Mas se as duas pessoas não têm condições financeiras ali de pagar uma empregada, por exemplo, né? Dentro desse contexto aqui, gente. É lógico que cada um tem o seu contexto, tem sua educação e tudo mais. Eu só trouxe um Sim. contexto para vocês entenderem aqui uma situação, não é verdade? Então Sim. imagina essas duas pessoas aí se amam. Sim, se amam. Mas olha o problema que eles têm. Olha o dragão que eles vão ter que enfrentar. Não é? Aí, quando casa, aí percebe que o quê? Ai, eu era tão feliz na casa da minha mãe, eu era tão feliz na casa do meu pai, porque eu não precisava fazer isso, não precisava fazer aquilo, e agora eu tenho que fazer, né? E ambos, né, nesse contexto que eu criei, ambos
foram criados que eles não precisavam fazer nada em casa. E hoje se depara com Sim, isso. E aí? Como que fica esse relacionamento perfeito? Porque quando tá namorando, quando tá ali os dois na casa dos pais, tá tudo tranquilo. E tá maravilhoso. sim, Não é verdade? Então esse é um exemplo de desafios que o casal precisa passar, que aquele relacionamento precisa passar, não é verdade? E aí, olha só, dentro desse contexto aí ambos não querem mudar, ambos não querem mudar, ambos não querem dar o braço a torcer, né? Dentro desse contexto aí, falando dos afazeres de casa. Aí sim. um vai ficar esperando pelo outro, um vai ficar esperando pelo outro lavar roupa, um vai ficar esperando pelo outro para fazer a comida, um vai ficar esperando pelo outro para passar roupa, um vai ficar esperando pelo outro para, enfim, para fazer qualquer coisa dentro de casa. E aí, como que fica essa casa? Né? Vai ficar uma zona, né? Aí a pessoa vai olhar aquilo dali e vai ficar em desespero. Não, mãe, você que tem que fazer. Aí o outro vai falar, não, mas é você que tem que fazer. Aí começa Sim. aí algumas dinâmicas, umas brigas dinâmicas aí. Então é importante aí no relacionamento eu conhecer a outra pessoa de fato. A outra Sim. pessoa como filho, como filha, para eu poder entender aonde que eu vou pisar, aonde que eu vou entrar. Porque aí eu Ai, posso me trabalhar, pode trabalhar outra pessoa, enfim, para ter um relacionamento tranquilo, saudável, né? mas você acha que no momento dessa paixão inicial, dessa. é, da paixão mesmo, naquele momento de paixão, você acha realmente que as pessoas mesmo observam isso? Essa questão de observar como é a dinâmica familiar da outra pessoa? Ou isso só começa a acontecer quando eu me deparo com todas essas informações que você passou e começo a perceber as diferenças? Porque até então não tem diferença, né? Eu tô falando no geral, tá, gente? Eu sei que provavelmente tem muitas pessoas que fazem isso, fizeram isso, e por isso hoje tem um relacionamento saudável. Mas a grande maioria ela é movida pela paixão. E nesse fogo da paixão, a pessoa ela vai observar essas questões tão pontuais que deveriam ser observadas e fazer realmente um acordo antes desse casamento? Aí que tá. Aí que tá. Porque a maioria, e é lógico, vamos frisar o que você falou, não são todos, tem gente que observa, tem pessoas que observa isso, mas a maioria não. A maioria olha pelo lado maravilhoso ali, né? Que tudo vai dar certo, que nem conto de fadas, né? Depois eu vou viver feliz para sempre, não é verdade? Eles... Eu Mas vou pode viver feliz. observar que nos filmes de Hollywood acaba ali, ó, só no beijo, no ponto final. Não tem a segunda parte dos Felizes para Sempre. Não Para é? mostrar qual Não é? seria a realidade. Só Então, tem olha até o beijo. só, quando estamos apaixonados, gente, eu vou falar um negócio sério aqui. A paixão é uma emoção que, falando fisiologicamente, o que acontece com essa emoção? Ela rouba o seu emocional. Ou, desculpa, rouba o seu racional, tá? Então, Uhum. quando você está muito emotivo, o que acontece? Acontece o famoso rapto do cérebro. O que é o rapto do cérebro? É quando você está com uma emoção muito forte, por exemplo, quando você está numa raiva, você faz coisas que você depois você para analisar e fala, puta merda, não era para eu ter feito isso, né? Puta merda, não era para ter feito. Por quê? Quando você está no emocional, o cérebro desliga o racional. Desliga, desliga. Então a paixão, você está ali no emocional. E a paixão desliga o racional. E você fica aquele meio bobão, né? Que lindo, que maravilhoso, né? E acaba roubando o seu racional. Então, é importante entender até esse momento que a paixão geralmente é muito emocional e acaba te roubando o racional. Por isso que você acaba fazendo coisas
que depois você para analisar e fala, puta, não era para eu ter feito isso. Era para eu ter esperado um pouquinho mais, analisado, enfim, e ter feito de outro modo. Tá? Então, a paixão é importante, as pessoas apaixonadas, depois, né, chega em Mas eles são casa, de casa. raciocina direito, vê se realmente é isso que você quer para a vida, porque o relacionamento que nós estamos falando aqui é um relacionamento para a vida, tá? Pode ser relacionamento afetivo, pode ser relacionamento com qualquer outro tipo de pessoa, tá? Então, se você leva muito pro emocional, o emocional, vamos dizer aqui que é o conto de fada, que tudo vai estar lindo, vai estar maravilhoso, né? Agora, o racional aí você joga realmente o que que a vida te espera, quais são os projetos para frente. Isso é o racional, né? E muitas pessoas ainda ficam no emocional. Não, vai dar tudo certo. Aí a gente faz a pergunta, mas e se der algum problema? Não, lá na frente eu vejo, lá na frente eu vejo, né? Lá na Lá na frente eu frente eu vejo. Aí falo. Ah, quando chega lá na frente, você vê o problema e você fala, caralho, mano. Bem que me avisaram antes. Bem que me avisaram antes. É, bem que me avisaram antes. Mas é importante entender essa parte para você sentar, raciocinar e verificar quais tipos de relacionamento você está criando. Porque o relacionamento a gente cria, né? Se a é gente uma criar de construção. forma, é uma construção. Se a gente criar de uma forma benéfica para ambos, vai ser bom. Se eu criar de uma forma benéfica só para mim e não ver o lado do outro também, não vai ser tão legal, né? Talvez possa ser para mim, mas e para outra pessoa? Não é verdade? Então, é muito interessante pensarmos nisso, pensar com racional, é verificar realmente como que aquela pessoa foi criada, como que eu sou criado, quais são os meus mapas, quais são os meus mundos, qual é o meu mundo, qual é a minha perspectiva de vida, não é verdade? Para não ter Sim. conflitos no relacionamento. Mas Né? a E o que hoje procura a não gente deveria mais vê é ser. conflito. Hoje o que a gente E a- mais vê é conflito no relacionamento. sim, mas porque eu acho que a procura, eu acho do verbo não perdi nada, porque não perdi nada mesmo, mas a procura não deveria ser por um relacionamento saudável, baseado e pautado realmente num racional de sentar mesmo, como se fosse um acordo mesmo, né? Um acordo combinado em que eu sei o que você espera do relacionamento, eu sei o que você espera de mim, né? Eu sei o que eu quero, né? Você sabe o que eu estou esperando, e aí, assim, haver uma troca nesse combinado de que quando houver algo que não está dentro desse combinado, haver uma conversa para ter um entendimento, isso não seria o começo da base de um relacionamento realmente saudável? Sim, isso seria. Sairia da Mas capa tá vendo? de, né, da capa do super-herói, porque eu vou salvar, Sim. né? Não gosto disso nele, mas tá tudo bem, eu vou salvar ele, vou mudar ele, né? Porque essa é a intenção, eu quero mudar essa pessoa, então eu vou fazer, vou aceitar do jeito que é e mais pra frente eu mudo ele. Aí começa a Olha, deteriorar já no início, né? A e é muito ladeira abaixo. interessante o que você falou, né? Eu vou namorar, vou ter relacionamento com essa pessoa, porque eu quero mudar essa pessoa. Né? E muitas Sim, pessoas entram no relacionamento justamente para mudar o outro. Né? Mudar o outro. E eu vou te falar um negócio, gente. O outro só muda se quiser. Pode sim, ser mulher maravilhosa, pode ser um homem maravilhoso, mas o outro só muda se ele quiser. Né? É o mundo dele, é o que ele acredita. Então, para ele, aquele jeito vai ser o certo. E se você quiser mudar o certo da outra pessoa, vai dar conflito. Então, por isso que é importante entender o que é um relacionamento para um, o que é relacionamento para o outro, para você também sim. entender esse conceito. Mudar, você não muda outra pessoa.
tá? O mundo externo, ou seja, outras pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? De mundo externo. Já, como assim você não consegue mudar o mundo externo? Tá, então vamos lá. Tá? Então vamos lá. Mundo externo. Você consegue controlar o sol e a chuva? Não. Não, não consegue. Esse é o mundo externo, tá? Então, o mundo Não da con- outra pessoa, o mundo da outra pessoa pode ser o sol. O mundo da outra pessoa pode ser a chuva. O mundo da outra pessoa pode ser a tempestade. Isso você não muda porque é o mundo dela. Ela sabe viver no sol, ela sabe viver na tempestade. Esse é o mundo dela. Aí você vai querer controlar o mundo da outra pessoa. E você querendo controlar o mundo da outra pessoa vai dar conflito. Por quê? O mundo para ela é daquele jeito. O mundo para ela é daquele jeito. O certo para ela é daquele jeito. Muita gente me pergunta, Gerson, mas o que é certo e o que é errado? Não existe certo e errado. Existe consequência do que a gente das decide. escolhas. Porque o que é Perfeito. certo para mim pode ser não pode ser errado para você. Aí entra muito dentro das nossas crenças. O que é certo para mim, o que é certo para você. A gente pode colocar qualquer tema aqui que um vai achar que o certo é da direita e o outro vai achar que o certo é da esquerda. E quem está certo e quem está errado? É importante entender isso daí. Quem está certo Sim. e quem está errado? No mundo daquela pessoa, ele está certo. E está tudo ok. A gente tem que entender o quê? Primeiro, se eu vou me relacionar, como que é aquela pessoa? Como que é o mundo daquela pessoa? O mundo interno aqui dela. O mundo interno. Para eu poder ter um relacionamento saudável. Vai ter brigas, vai ter coisas? Lógico que vai. Isso todo relacionamento tem. Né? Lógico que vai. Mas eu entendendo o mundo da outra pessoa e não querendo mudar a outra pessoa, vai ser mais saudável. Vai ser mais saudável. A Fernanda Né? tá falando aí, ó. Utopia, mudar o outro. Mudar o outro, você não consegue mudar, né? Você não consegue mudar o outro. Então, por isso que é importante entender. E outra coisa em questão é você perceber o que te falta. Como assim, Jéssica, perceber o que te falta? É, às vezes, tá? E eu vou falar isso no geral, bem generalizando mesmo. Às vezes, eu queria ter o amor da minha mãe. Aí a gente já está entrando na psicanálise, né? Da psicanálise. Às vezes eu não tive Várias. o amor da minha mãe, eu não tive o amor do meu pai. E o que, que eu faço? Eu quero ter aquele amor da minha mãe, aquele amor do meu pai. Isso é o quê? É uma falta em mim. Aí o que, que eu vou querer fazer no meu relacionamento? Eu vou querer um amor que está me faltando. Que Sim. não é o amor do relacionamento. É o amor que está me faltando, me preenchendo. Então eu preciso resolver primeiro em mim essa falta que há em mim, para eu não projetar a minha falta no outro. Se eu projetar a minha falta no outro, eu também não estou tendo um relacionamento saudável. Porque às vezes eu vou sufocar outra pessoa, querendo que ela faça por mim o que minha mãe e meu pai deveriam fazer por mim. Que eu senti aquela falta. Então eu projeto no outro. E geralmente esses relacionamentos acabam, né? Acabam, ficam conturbados aí pro resto da vida. Então é Sim. importante eu também me entender. Por isso o autoconhecimento é fundamental. É fundamental. Mas sabe o que eu percebo também, Gerson? Uma coisa bem interessante observando no geral as pessoas, tá? Quando eu falar aqui, gente, é no geral, eu não estou especificando ninguém. Mesmo porque se for dar exemplos, eu vou usar a minha própria pessoa. Mas no geral, o que eu percebo, as pessoas elas querem receita de bolo. E a receita de bolo sempre tem que dar certo, né? Você faz aquela receitinha bem bonitinha, né? Você segue passo a passo e aí no final você espera que no mínimo fique parecido com a fotinho lá da receita. Mas relacionamento no geral, interpessoal, amoroso, pai, mãe, né, filho, amigos, eles não são receitas de bolo. Outra coisa que eu observo muito é a comparação.
né? A bendita da comparação com o outro, ou com o relacionamento do outro, ou com a outra pessoa. Eu foco naquilo e começo até a usar coisas pejorativas. Nossa, mas ela sempre se dá bem. Nossa, mas por que ele sempre consegue? As pessoas não veem o que está por trás disso, né? Qual é o mapa desta pessoa, como ela vê a vida, o que ela tem de dinâmica familiar que ela traz para a vida dela. E aí as pessoas continuam numa busca de uma receita de bolo pronta. Então, assim, você tem que nascer, crescer, né? Casar, ter filhinhos e ser felizes para sempre. Isso é receita, né? E as pessoas esquecem que durante esse trajeto existe uma construção de um relacionamento. Isso qualquer relacionamento, até profissional. Você tem que construir isso dia após dia. Você tem que se aceitar, aceitar a sua história, né? E aceitar que o outro também tem uma história, né? O outro no geral, um amigo, né? O chefe. E aí você passa a respeitar esta história e a partir daí você começa a construir uma relação saudável, né? Na base de um diálogo, de uma comunicação direta e objetiva. Não dá para ter conversa direta e objetiva, a pessoa não gosta de falar, é um monólogo. Tem que haver uma conversa para haver um entendimento, né? Porque eu vou expor uma situação, um ponto de vista meu, eu preciso saber o outro lado para chegar num consenso. Isso é ser saudável, ou não? Sim, isso. A conversa é saudável. Para justamente o que você falou, expor aquilo que eu almejo de um relacionamento que a outra pessoa almeja. Para justamente ir ajustando isso daí, ser um relacionamento saudável, né? Ser um relacionamento saudável. Então, a conversa é fundamental, principalmente antes de casar, né? Fundamental essa conversa, para eu ter aí um relacionamento mais tranquilo, mais saudável, Sim. né? Não só um relacionamento, como você mencionou, né, entre parceiros, entre casais, como também qualquer outro tipo de relacionamento, né? Senão eu acabo me frustrando, porque eu penso no relacionamento assim, assim, assado. Aí eu vou, né, caso com aquela pessoa e vejo não, que está aqui dentro do meu mapa. E quando a gente junta, vai morar junto, não era nada do que ele estava pensando. Então, é algo dela e algo meu que não estão batendo. Então, por isso que há muitos conflitos, muito conflito. Então, é importante sim entender, primeiramente eu, né, o que eu almejo e também entender o outro, né? Entender o outro para poder não ficar só naquela emoção da paixão. Se eu ficar só naquela emoção da Sim. paixão, pô, né? Eu não vou pensar, não vou raciocinar, não é verdade? Então, Sim. é muito importante esse bate-papo, tá? O que eu acho bem bacana também é um ponto assim que o autoconhecimento vai trazendo para você, né? Observar o quê? Eu pegar uma folha de papel, mulheres que estão aí, e homens também, né? E colocar nessa lista tudo o que eu quero numa pessoa que eu considero ideal para ter um relacionamento, né? Todos os pontos positivos que eu considero que seriam bacanas para eu ter um parceiro, um companheiro. E aí eu listo todas esses pontos. Observando isso, eu começo a observar em mim se eu tenho esses pontos que eu quero na pessoa, né? Porque eu, ao observar a lista que eu fiz, tem pergunta, né? Tem. Quer fazer agora? Depois eu continuo. Tá. A Débora falou assim: mesmo porque a sociedade te impõe quando você namora. Quando é Ah, receita de bolo. casado. Ah, quando é o Quando é o casório. casamento? Quando que é o casamento? Tá Quando é o namorando? Quando que casório. é o casamento? E realmente a sociedade Quando impõe, você né? casa? Quando Só que vem os aí filhos? quem É tem que isso saber mesmo, Débora. isso é o casal. É o casal. Às vezes o É a casal tal da planeja ali, receita do bolo, né? em 5 anos, porque quer ter ali, montar a casinha, montar isso, fazer um planejamento e a sociedade fica em cima, né?
Aí, antes desses 5 anos, vai lá e casa por imposição da sociedade. Depois vê que isso não é nada saudável. Ó, dentro disso daí, desse contexto, você vê também pessoas casando para sair de casa. Ah, eu tenho lá em casa minha mãe assim, assada, eu não tô aguentando mais. Aí arruma um namoradinho, arruma uma namoradinha e foge de casa pensando que você vai fugir dos problemas, né? Mas, Mal sabe ele que vem outros problemas ali. Então, é importante. Isso é muito importante que ela mencionou, porque só eu e aquela pessoa que eu estou me relacionando que a gente vai saber o verdadeiro momento, né? Desde que sente, converse e tudo isso. Na verdade, não ser imposto por outras pessoas. E isso é cultural. Isso é cultural. Então a gente tem que quebrar algumas crenças, alguns mitos aí que a cultura nos impõe, que é justamente o que ela falou, né? Que a cultura nos impõe. E a gente seguindo a cultura, a gente pode ser infeliz, porque não era isso que eu planejava. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, o que eu falo para vocês é: pense em você, não na cultura, não nas outras pessoas. Ah, e se as outras pessoas vão achar isso de mim, vão achar que eu estou ficando patitia? problema Foda-se dela. as outras pessoas, né? Nem fala tanto. Foda-se, né? Pense em você. Ah, sua mãe tá aí, não pode falar palavrão? Pode, gente. Minha Mas mãe tá. foda-se. Ai, Então, a gente, mãe, ele é boca isso, suja, essa mãe. palavra que eu falei aqui é muito importante pra gente, porque o foda-se é realmente você não ligar para outras pessoas. O que as outras Sim. pessoas estão pensando de você? Foda-se. Ah, você tá ficando patitio, você tá ficando velhinho. Foda-se, a vida é minha. Eu faço igual ela, eu faço o que eu quiser, né? Eu faço o que eu Então, quero, ninguém manda em mim. Ai, para de palhaçada. ah, mas a sociedade vai falar mal de você. Foda-se a sociedade. E Deixa. se O tiver importante é tudo eu bem? ser feliz. O importante é eu ser feliz. O importante pra gente é a felicidade. Independente do que a sociedade impõe. Pô, Sim. a gente está indo contra as regras da sociedade. Mas e daí? Quem vai viver a vida? É você ou é a sociedade? A Não é verdade? sociedade. Então, Porque a gente vai virar foda-se. estatística. Então, foda-se Vira a estatística de sociedade. divórcio. Ó, a Cris, ela gostou da É, lista. Gostei de fazer da ideia de fazer a lista. Mas é muito prática, Cris. É você colocar num papel mesmo, assim, olha, o que seria bacana eu ter numa pessoa, se eu estou procurando ter um relacionamento. Pega lá todos os tópicos que você acha importante, né? Sei lá, bonito, alto, tipo Thor, tipo Capitão América, né? Tipo, assim, umas coisinhas básicas. E aí você põe ali, põe todas as qualidades, inteligente, alegre, que tem um bom papo, que seja parceiro, que gosta de viajar. E aí você vai listando tudo aquilo que você gostaria de ter em alguém. E coloca também numa outra lista tudo que você não aceitaria para se relacionar com alguém. Contrapartida, você vai pegar um outro papel e fazer uma lista de você. E verificar o que você tem que realmente vai atrair um parceiro com todas aquelas qualidades que você colocou. Né? Porque você atrai o que você é, não o que você quer. Então, para atrair uma pessoa com 10 qualidades top ali em cima, você precisa ter também 10 qualidades, da mesma que você colocou. Porque senão você não vai atrair essa pessoa, né? E outra, quando você encontrar uma pessoa e ela tiver 3 tópicos daquele que você disse que não aceitaria no relacionamento, já para por aí. Não entra nessa vibe de, ai, tô super apaixonada, vou mudar essa pessoa, nossa, vai ser super legal. Quando ele estiver bem apaixonado, assim, tipo, pá, vou mudar ele. Não vai mudar. E aquilo que ele tem que você não gosta, com o passar do tempo do relacionamento, aquilo vai piorar. Não é que vai piorar porque ele quer que piore, é porque não está no momento de olhar para algumas questões. E aí a tendência é você começar a olhar para aquilo e colocar um peso, um foco, aquilo vai crescer num tamanho que vai virar um monstro. é verdade. É verdade. Não Né? é?
E aí, dentro ainda do que você está falando, a gente pode fazer uma comparação, porque muitas das pessoas, né, A Celinha ó, adorou, foda-se. Você gosta, né, Pri? a Cara de Débora pau. ainda falando lá, ali da sociedade, aí fala assim, ó, quando você casa já pergunta, né? Quando vem o primeiro filho? Aí chega o primeiro filho quando Segundo, vem o segundo, aí chega o segundo quando vem o terceiro. Ai, aí, gente, é do casal, ó, né? Da sociedade ali a que Cilinha que colocar. adorou o seu foda-se. Falou que foda-se é libertador. É, Não fala aí, ó, tá isso, vendo? agora ele vai falar sem parar agora. Foda-se, Foda-se. foda-se, foda-se, foda-se. Então, olha só, dentro do que você falou aí, dentro do que você falou, é até importante, né? Por exemplo, e tem muitas pessoas que acabam falando assim, né? Não, mas eu vou mudar por uma tal pessoa. Eu vou jogar aqui um exemplo muito simples, tá? Mas é só para vocês entenderem. Vamos supor que a pessoa é um roqueiro e você é um pagodeiro. E a pessoa é aquele roqueiro que não curte outras coisas, só curte rock. E você é aquele pagodeiro que só curte pagode, tá? Só para dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Aí casa com aquela pessoa e a pessoa que curte o pagodinho, o samba dele ali, aí, ai não, mas eu vou escutar o rock dele porque depois ele vai começar a escutar o meu samba também. Só que a outra pessoa continua escutando rock e quando você vai escutar samba ele pede para tirar e você acaba perdendo a sua liberdade. E Você acaba identidade também. perdendo a sua liberdade e a sua identidade também, né? Porque eu deixo de fazer alguma coisa por mim, né? Justamente para fazer pelo outro. E o outro acaba não se modificando. Isso vai criando um peso, vai criando um peso, vai criando um peso e vai criando conflitos também, né? Só que aí uma determinada pessoa, um determinado momento, você vai falar, pô, mas só você escuta rock, vamos escutar aqui um sambinha. Aí essa pessoa vai falar assim, mas você sempre escutou rock comigo. Então olha que interessante como que é isso, né? Você, no determinado momento, aceitou aquilo que o outro propôs. Sim. E mais para frente você vai querer o quê? Você vai querer impor as suas vontades, mas se lá atrás você aceitou aquela vontade do outro. Por isso que é importante a conversa, sentar e conversar. Não, você curte rock, eu curto pagode, beleza. É, dá um exemplo. Então, de segunda, terça, quarta, você escuta o seu rock, quinta, sexta, e, enfim, eu escuto o meu pagode. Tudo bem? Se a pessoa falar tudo bem, beleza. Se não, se a pessoa não concordar, como que você vai viver feliz? Não é verdade? Isso eu estou falando de muito, Novamente, mas volta pro vai servir acordo, né, para gente? É tudo que é muitas acordado. coisas. Para muitas coisas. Então, em determinado momento, eu acabo aceitando uma imposição da outra pessoa só para fazê-la feliz. E a sua felicidade, como que fica? É por isso que é importante. Eu acho que o casal feliz são ambos, não só um, né? Sim. Então, temos que pensar nisso também. Por isso que esse É verdade. acordo, o pré-combinado, né, o que é tudo que é combinado não sai caro, já dizia o ditado. Por conta do quê? Que quando você combina algo, você está deixando claro, né, o que você está esperando e o que você gosta e o que você não gosta, e a outra pessoa também está deixando isso muito claro. E quando há algo que sai do combinado e aquilo te machuca ou aquilo de alguma forma te incomoda, te deixa desconfortável, basta voltar no combinado. Não precisa tornar também um relacionamento cansativo o tempo todo. Ai, mas eu estou falando de novo. Porque também entra numa questão de não querer conversar sobre a relação, né, a tal da DR, discutir a relação, e também não quer ficar sendo repetitivo. Mas quando se tem esse combinado, volta-se no combinado, né? E não é complicado. Vamos respeitar o combinado. Então, assim, né, neste combinado, eu estou bem desconfortável porque não é a primeira vez que não há uma... como que chama a palavra, gente? Reciprocidade. Não há uma reciprocidade de você para comigo e eu para com você. Então,
começa a se abrir, mas é impossível conversar, não sabe conversar. É que talvez a forma como é abordado, é como se estivesse sendo disciplinado, né? A pessoa se sente disciplinada, ou a pessoa sente que está sendo acuada ou né, acusada de algo. Se é comigo, eu já deixo falando, porque eu não sigo hierarquia, eu não sigo ninguém, eu não quero saber. Eu falo, não vem com graça. Mas assim, o combinado não sai caro por quê? Porque a pessoa para refletir, né? Para refletir o que eu não quero e se torna uma pessoa empática também. O que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não vou fazer com a outra pessoa. E isso acaba transformando até uma dinâmica que você vinha, né, da sua casa, em uma dinâmica saudável, né, em um diálogo aberto, franco, onde duas pessoas que resolveram ficar juntas também acaba se tornando amigas, porque acabam desenvolvendo um diálogo muito aberto, muito objetivo, do que pensam, do que sente, e isso é primordial, e é o que eu também percebo e observo que não existe. Não existe essa via de duas mãos, né? É só uma. Então uma pessoa fala, a outra só escuta, mas vai guardando aquilo até que um momento, sob pressão, ela não suporta mais. E aí acaba gerando realmente uma briga, uma separação, porque não houve uma comunicação direta sobre alguns pontos muito importantes. Sim. E a outra pergunta voltando lá no início, mapa não é o território. O que é Mapa não é saudável para você? O Sim. que é saudável para você? O que é saudável para o outro? É importante entender. Lembrando, cada uma pessoa pensa diferente. Então, às vezes, o saudável para mim não é a mesma coisa que o saudável para você. Aí eu projeto saudável na minha visão, dentro daquele contexto, e às vezes não é o saudável para o outro. E aí você vai falar, mas não, mas eu estou fazendo de tudo para ser saudável. É, de tudo dentro do seu contexto e o contexto do outro. Por isso é muito importante a comunicação, principalmente antes, para realmente saber que lugar que você está entrando. Que Sim. lugar que você está entrando. Não é verdade? E Para até para você depois entender o não mapa do outro, falar, né? sim, para depois você não falar, não me avisaram disso, mas você demonstrava diferente, você se demonstrava diferente. Então é importante conhecer a pessoa, justamente para você não chegar em um determinado momento e falar assim, ó, mas para mim você era diferente. Para mim você era uma pessoa, sei lá, você era uma pessoa caseira, depois que eu casei você é uma pessoa rueira. Então é importante entender isso E daí. você acha que é possível conhecer uma pessoa? Olha, o que mais uma pessoa fala assim, tá, eu vou conhecer a outra pessoa, mas a pergunta que eu faço para vocês se conhecem? É isso? A pergunta que eu faço para vocês se conhecem? Porque Sabem, né, de verdade muitas, quem é você? muitas e muitas pessoas querem conhecer a outra, mas e você, que é a principal pessoa? A sua felicidade só depende de uma pessoa, sabia? Única e De exclusiva. você. Ah, Gerson, mas para eu ser feliz eu preciso casar. Tá tudo bem. Casamento é um dos fatores, mas a sua felicidade não depende do casamento em si. Depende da sua essência. O casamento vai Sim. ser um complemento para sua vida, né? Para completar aquilo. Beleza, ótimo. Mas a felicidade não vai depender só do casamento especificamente. A felicidade Hum, depende de como nós estamos, né? De como nós estamos. Tem perguntas aí, eu acho. Ó, você vai cada ler? pessoa é única e não existe verdade absoluta. Por isso é importante o diálogo e o combinado, conforme a Elane falou. Exatamente. Tá? Sim. Ó, aprendendo todo dia a me conhecer sempre mais, a Cristina. É isso, é se É isso. conhecer. Tá? Eu Se aprendendo a permite. me conhecer, por isso que é importante, aprendendo a me conhecer primeiro, eu vou conseguir identificar o outro e vou Sim. identificar se é compatível ou não.
né? Hoje, e conforme aí já comentaram, a sociedade impõe muitas coisas, né? Põe Ó, o receita do marido tem que ser bolo perfeito. assim, assim, assado, a mulher tem que ser assim, assim, assado. E vai mudando, gente. Ó, vamos pegar aqui um caso simples aí que vocês vão identificar. Antigamente, não muito atrás, o papel da mulher no casamento era uma coisa. Era o quê? E não vai muito atrás. Era ficar em casa e cuidar dos filhos. Não é? Se for Sim, o papel que a sociedade inseriu ali. Inseriu ali nas mulheres. E o homem o quê? Ser o provedor. Né? Trabalhar e trazer o dinheiro para casa. Ponto. E não é muito tempo, gente. Isso aí, a minha geração, a geração do meu pai, da minha mãe, era ainda isso daí. Hoje já mudou. Hoje a sociedade mudou. Né? Hoje você vê aí mulheres já trabalhando, sendo independentes, mudou muito o contexto. Aí você pega essa modernidade, beleza, a mulher trabalha, né? Aí você pega uma mulher que trabalha, aí você pega uma pessoa, um homem, que vem com a tradição antiga, não, a mulher tem que ficar dentro de casa. Aí a outra, não. não, mas eu trabalho. Não, mas para você casar comigo, você tem que ficar dentro de casa. E aí, como que fica esse conflito? Tá vendo? O conflito não vai muito longe. É justamente o que comentaram aí. A sociedade impõe isso daí. Então, no mundo daquela pessoa, como ele foi criado, a mulher tem que ficar dentro de casa. E existe isso até hoje, gente. Eu estou falando de tempos atrás, mas isso existe hoje. Isso existe hoje. Né? Né? Então, para aquela pessoa, a mulher tem que ficar dentro de casa. Mas para essa pessoa que é a mulher, ela quer ser livre, ela quer ter trabalhar, ela quer ter o dinheirinho dela, ela quer ter. E tá certo. Né? Mudou a sociedade, mudou a sociedade. Então, como que essas duas pessoas vão ficar juntos? Se eles se casarem, esse daqui vai querer tirar a liberdade dela, de trabalhar, de ter o sustento dela, enfim, essa situação. Como que ficam essas duas? Então é importante. Aí na emoção, os dois vão lá tudo bonitinho. Ai, que lindo, maravilhoso. Blá, blá, blá. Aí se casa, um vai querer impor o outro. Um vai querer impor o outro. E como que fica essa relação? Né? Então Não vai ter fica, muitos atritos, muitos conflitos. não fica. Não é verdade? Então, para uma pessoa, olha que interessante. Para uma pessoa dessa daqui que foi criado e para ele a verdade é essa, que a mulher tem que ficar em casa. Então, dentro desse contexto, ele vai ter que achar uma mulher que também foi criada mais ou menos dessa maneira, que vai Uhum. aceitar, nessa cultura que vai aceitar. Não, o papel da mulher realmente é ficar em casa e cuidar dos filhos. Aí esses dois casais, puta, vai ter um relacionamento bacana, né? Por quê? Foram criados de maneiras ali semelhantes, Sim. semelhantes. Jeff, mas a sociedade mudou, isso daí tá errado. Mas para eles é o certo. Lembra? Até comentaram aí, cada indivíduo é um indivíduo. Ah, não, Ui. mas aí tem até outras pessoas vai lá, né, cutucar. Não, mas você tem que trabalhar. O seu marido não pode mandar em você, não pode mandar. Aí, se você escutar essa conversa aí, tô falando desse casal, que eu dei a referência aqui, tá, gente? Tô falando desse casal, né, que eu dei a referência. Aí, como que vai ficar essa pessoa? Ela vai querer ir para essa sociedade? Aí vai começar a brigar aqui, ó, dentro do relacionamento que entre eles está tudo ok. Entre eles está tudo ok. Se é certo ou não para você, isso é a Problema seu. sua história. Problema seu. Vai Conta cuidar com da sua vida. você. Vai cuidar da sua Vai cuidar vida. da sua vida. Ah, Mas para ele está tudo ok. E se para ele está tudo ok, tá tudo para ele está bem. tudo ok. Se eles estão vivendo bem, só ele trabalhando e ela ficando em casa cuidando das crianças, e para ele está tudo ok, o que você tem que se meter com isso? Né? É, Então, olhar lembre-se. a grama do vizinho. Lembra que a É, grama do vizinho é mais verde? Eu tenho que me sim. comparar, eu tenho que saber da vida do outro, ao invés de cuidar da minha vida. Ó, Então, a Débora tá falando aqui. aprenda. A Débora falou que ela se casou com 45 dias, durou 14 anos, mas chegou ao fim. E a Cris está falando, também viveu esse conflito e quis mudar a outra pessoa. Não mudou a outra pessoa e mudou a postura dela. E aí ela se separou. Né?
Então tem muito conflito. E é interessante essa dinâmica que nós trouxemos aqui, porque às vezes o seu acordo, aí você sentou com a pessoa, acordou com a pessoa, né? E tá Sim, tem tudo isso bem você também. viver daquele jeito. Aí a sua amiga, o seu amigo, que não tem esse contexto, que enxerga o mundo de outra forma, vai querer falar para você, mano, não, mas não é desse jeito, não é desse jeito, você tem que fazer assim, assim, assado, você tem que fazer assim, assim, assado. Então também preste atenção, o que estão falando, o que estão colocando dentro da sua relação, que não é da sua relação. Que não é da A dinâmica relação dos dois. é você e o homem e a mulher e assim por diante. Tá ali. O que os outros pensam de vocês, problema deles. Então percebam, e às vezes muitas das brigas é isso. É porque a fulana falou que o casamento deveria ser assim. Aí a pessoa chega e já vai brigar, sendo que antes estava tudo ok. Sendo que antes estava tudo ok. Aí impõe uma coisa, é porque a sociedade impõe, e vai assim, e peraí, e aquele casal, como que fica? Então lembrando, gente, o relacionamento é ali. Se tá tudo acordado aqui, e tá tudo bem. O que os outros vão pensar de você é dos outros, Mas não é uma, é do relacionamento. mas uma coisa que é bem assim, gente, que eu gostaria de deixar é que o ideal é a gente sempre procurar nos conhecer, nos entender, nos aceitar como nós somos, nos permitir ser quem nós somos, nos desapegar da velha pessoa que nós éramos ontem e aceitar o outro também, como ele é. Ah, mas tem muitas questões. A gente não está falando de questões mais sérias, né? Que aí entra outras questões que têm que ser olhadas com mais carinho, com mais atenção. A gente está falando no geral, antes de se chegar até ao casamento. Que é você perceber o outro, você saber quem você é, você ter domínio das suas emoções, você saber também o que você está procurando numa relação. Porque ir para uma relação só para sair de dentro de casa não funciona. Ir para uma relação para fugir de um problema não funciona. Ir para uma relação carente buscando o pai, a mãe, seja lá quem for, também não vai funcionar, porque essa pessoa não vai conseguir suprir essas necessidades. Então, ir para uma relação como adulto, não como uma criança ferida. E aí buscar esse autoconhecimento pautado realmente numa coisa saudável. Algo saudável para os dois. Aprender a ouvir, aprender a calar, aprender também a falar, porque uma relação é feita de duas pessoas. Né? Então, se as duas pessoas não estão engajadas em construir um relacionamento saudável, não perfeito, sair da perfeição é a melhor coisa. Então, ter um relacionamento saudável é uma construção de todos os dias. Lembrando que se eu não sou mais a mesma de ontem, de 10 anos atrás, a pessoa com quem eu estou convivendo ou vou conviver também vai mudar. A opinião, o ponto de vista, a forma de ver a vida, a forma de ver o relacionamento. E o ideal é sempre ter uma comunicação sobre isso, sobre essas mudanças pautadas no dia a dia, na rotina, na dinâmica familiar que está sendo construída, se for ter uma família. E aí, com isso, vocês aprendem também, cada dia mais, a se conhecerem e se respeitarem. Né, que eu acho que é uma base fundamental, é a gente saber quem nós somos e o que nós queremos, porque na maioria das vezes nós não sabemos quem somos, piorou saber o que queremos. Né? Coisa louca, né? Eu não É sei quem eu muito sou, vou louco. saber o que eu quero. Aí entra naquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Não sei que caminho eu vou pegar, então qualquer caminho serve. E aí você pega qualquer relacionamento, se relaciona com qualquer pessoa, porque você não sabe o que você quer, então qualquer pessoa serve. Então começa a se conhecer, né? Começa a se pautar dentro de você, parar de buscar no outro aquilo que está já em você. Né? Ah, eu vou procurar a minha metade da minha laranja. Gente, nós somos inteiros. Tanto a pessoa que você está tendo um relacionamento, quanto você. A gente não precisa projetar no outro a metade. Eu já sou inteira. Eu quero uma pessoa para compartilhar a alegria dela comigo e eu compartilhar a minha alegria com ela. Olha como fica mais leve. Ao invés de eu projetar na pessoa, que ela traga para mim a felicidade que eu, né,
imaginei, do meu contos de fadas, e aí a gente constrói um castelo de cartas. Ai, obrigada. Exatamente. Não é? Porque é Exatamente. muita ilusão, é Então, a muita... gente tem que sair desse conto de fada, né? Que o outro Sim, vai fazer-nos felizes. E, na verdade, a felicidade está dentro de você. sim, porque eu Dentro. coloco peso nisso. Então é importante nos conhecemos, para poder ter um outro relacionamento, diversos relacionamentos melhores, mais saudáveis e felizes, É, não é porque se verdade? eu chego numa relação já com esse peso pra pessoa, olha, você tem que me fazer feliz, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê, eu não tenho que nada. Mas se eu chego numa relação leve, porque eu já sou inteiro, eu já sou feliz, eu já sou alegre, e eu sei que para eu continuar alegre, para eu continuar feliz, para eu continuar tendo as minhas coisas, eu preciso continuar me conhecendo, batalhando, crescendo, a outra pessoa vai ficar leve para ela ser o que ela é e juntos começarem a ter um relacionamento saudável, né, para a vida. Ah, ok, então vamos juntar a sua alegria com a minha, a gente vai somar, vai multiplicar, isso aí vai triplicar, porque ambos estão saudáveis. E aí a relação só tende a ficar cada vez mais saudável. E é interessante que isso influencia nas diversas áreas. Influencia no seu Sim, financeiro, influencia sim, na educação dos seus filhos, influencia no seu serviço, em influencia tudo, tudo, de em tudo. tudo. Então é importante aí sim o autoconhecimento. Primeira coisa, o autoconhecimento. E olha Sim. só, já deu o tempo. Já? Ah, já acabou? Que Já rápido. Então, passou muito mulheres. tempo. Ah, Já passou muito gente, eu gosto de tempo. O papo tá falar. gostoso, o pessoal aí tá comentando, tá Falar, gosto de gostoso o falar. papo, né? Mas aí já deu aí mais de uma hora. Então, o Dá que tempo eu de eu fazer um faço agora? convite? Claro, por favor. Eu gostaria de convidar todas vocês, todos vocês que estão na nossa live, nos dando audiência até agora, a fazer o nosso curso Despertando a Sua Melhor Versão. São 5 encontros online pelo Meet. Lá a gente vai quebrar a crença, a gente vai falar de energia, sagrado feminino, sagrado masculino, vamos trazer uma nova consciência, co-criar uma nova realidade, limpando essas crenças que estão impedindo vocês de terem a vida que vocês desejam e não podem. Mas com esse treinamento de 5 encontros lindos e maravilhosos com nós dois, vocês vão deslanchar para o autoconhecimento consciente de verdade, para algo que realmente vocês desejem ter na vida de vocês a partir de agora. O link está na bio do Gerson e na minha bio, ou é só mandar um direct. A gente entra em E olha só, contato. para quem não tem dúvidas aí da transformação que esse curso traz, tem aí, eu acho que é no da Irlande. Nós fizemos uma live aí, 2 lives com nossas alunas. E elas falam da Sim, transformação que de elas vida. tiveram com esse curso de vida, de olhar para a vida, transformaram a vida dela. Tá? É Então, muito legal. você quer conhecer, vai lá no IGVT da Ilane e tá lá gravados os depoimentos dessas pessoas, tá? Então, É transformar incrível. a É vida. um Você antes quer e ter uma vida depois. melhor? Você quer ter uma vida melhor? Então, Desperte sua faça melhor você versão. por você mesmo. Então, é descobrir a sua identidade e melhorar cada dia mais, Sim. certo? Que Então é importante a gente tá no link evoluir da aqui nesse bio da planeta. Ilane, tá no link da minha bio, entra lá, faz seu cadastro e vamos aí transformar sua vida para melhor, né? Transformar sua vida para melhor. Aproveitando esse final também, ó, o pessoal aí que me segue e no Instagram e não segue a Ilane, vai lá e segue a Ilane, tá? Pessoal que segue a Ilane aí ainda não me segue, vamos Adoro fazer o essa coração. troca para a gente alcançar mais pessoas e poder transformar também a vida de outras pessoas, certo? Isso Então, aí. gratidão a todos, gratidão, Elane, por essa Gratidão. noite, Gratidão, gratidão a todos aí Jefferson. que participaram, que comentaram, que Gratidão. fizeram perguntas, gratidão a todos e até a próxima. Próxima Até. quinta-feira tem novidades também, tá? Sigam a gente que Adoro. vocês vão saber. Tá Beijos bom? quânticos, Beijo a gente. Até a todos. próxima. Tchau, Eu tchau. também, Cris. Amei. Grande beijo.